Gente, vamos girar o assunto aqui no Morning. Vini, mais um episódio de racismo, hein, no futebol europeu. A palavra está contigo. Pois é, Paulo, mais um caso de racismo e dessa vez agora com um fato inédito no futebol, né? Duas equipes abandonando o campo por essa acusação de racismo, Paulo, contra um membro da comissão de arbitragem. Então o que aconteceu? Foi na partida entre PSG da França e o Istambul Başakşehir da Turquia. O jogo foi interrompido logo aos 13 minutos do primeiro tempo porque o Pierre Webo, que é um membro da comissão técnica deste time turco, acabou acusando o quarto árbitro da partida, o Sebastian Countescu, de racismo. O que teria acontecido? O Pierre Webo estava reclamando ali de um cartão amarelo aplicado ao lateral brasileiro Rafael, quando este quarto árbitro romeno sugeriu a sua expulsão. Só que ao sugerir para o árbitro de campo essa expulsão, o Pierre Webo disse o seguinte, que ele falou o seguinte para o árbitro de campo: o negro lá, vá lá checar quem é. E ele começou a questionar: por que você disse negro? Por que você disse negro? E aí o jogador senegalês também, o Dembaba, ele foi em direção também a este quarto árbitro e disse: você nunca diz esse cara branco, você diz esse cara. Então começaram a fazer esse questionamento: por que com um atleta negro ele se dirige dessa forma, né? Vá lá checar aquele cara negro, e quando é um atleta branco ele não se dirige dessa forma. Os outros jogadores ali da partida começaram a ficar sabendo o que tinha acontecido, e o Neymar, inclusive, e o Mbappé lideraram ali o movimento também dos jogadores do PSG, né? No caso, então, jogadores, o rival, para saírem de campo e não voltarem até que fosse feita a substituição deste quarto árbitro romeno. E aí ficou uma discussão ali de alguns minutos com o árbitro de campo, até que as duas equipes resolveram, de fato, abandonar a partida em conjunto neste protesto contra o racismo, Paulo. E aí, eles ficaram no vestiário por algumas horas, né, para ver se ia ter algum tipo de decisão ali da UEFA. A UEFA tentou convencer as equipes a retornarem ao campo, mas como não houve essa substituição e nem tinha como ter essa substituição num prazo tão curto, então o jogo acabou sendo suspenso. As duas equipes se recusaram a voltar para o campo e o jogo foi remarcado para hoje com uma nova comissão de arbitragem. Vamos ver como se manifestaram alguns dos jogadores que estiveram envolvidos nessa partida, né? O Neymar fez uma postagem pelas redes sociais, né, com o Black Lives Matter, né, o movimento que o Adriles ama, né, vidas negras importam. O Mbappé também se manifestou pelas redes sociais dizendo: diga não ao racismo. E a UEFA, Paulo, fez um tweet dizendo o seguinte, que o jogo foi suspenso, que a partida foi remarcada para hoje com uma nova equipe de arbitragem que vai investigar o episódio e que o racismo e a discriminação de todas as formas não tem lugar no futebol. Aí também a manifestação do time turco, né, com relação aí o que aconteceu nessa partida, mais um fato histórico, Paulo. Jamais havia acontecido isso, duas equipes abandonarem uma partida por uma acusação de racismo. E é triste que isso venha de um membro da comissão de arbitragem, né? Justamente aqueles que estão lá no campo para dar ordem, para fazer que as regras sejam estabelecidas, para serem justamente o exemplo. Oi? Os jogadores desse time eram todos negros? Não. Tá, então vamos lá. Não eram todos negros, não. Inclusive, todos os outros jogadores que não eram negros concordaram também em se retirar de campo. Mas alguém ouviu ele falando de maneira... A acusação é justamente do Pierre de Webo. maneira com desprezo, porque é complicado, mas vamos lá. A acusação é do Pierre Webo, né, que acabou sendo expulso, né, e disse o jogador que tinha sido expulso. O membro da comissão técnica que foi expulso. Tá, vamos lá. Deixa eu ouvir a Paulinha primeiro. Vai lá, Paulinha. Ué, isso aí é um assunto, uma ferida aberta, né? O Adriles já fez umas perguntas que eu já entendo onde ele vai querer chegar. Até queria que ele falasse antes. Mas é isso, né? Você caracteriza uma pessoa pela cor. E eu não sei de que forma esse árbitro falou, mas ele foi ouvido, né?
E aí, quando você é ouvido e essa repercussão gera tudo isso, foi intencional, não foi intencional, mas assim, será que é assim mesmo que ele descreve? Ele descreveria qualquer jogador? Ou se fosse outra pessoa, ele diria, não, esse homem branco que está aí gritando, alguma coisa desse tipo? Fica para se questionar, né? Agora, os jogadores se manifestaram, saíram de campo. Eu acho que o Neymar engatou aí, é o Ney Martin Luther Jr., e agora, finalmente, ele despertou, né? Porque o Neymar, ele oscila entre participar ativamente de coisas e também não participar. Que eu não vejo problema, que ele também não precisa ter opinião para tudo. Claro. Mas eu acho que ali a situação ficou séria, hein? Porque para eles se manifestarem em grupo, saírem em grupo, aconteceu alguma conversa de muito séria ali que a gente não teve acesso, né, Vini? A gente não consegue saber exatamente quais foram as conversas que aconteceram em campo. A imagem do quarto árbitro falando não. A gente tem só a imagem dos jogadores cercando ele, né? O Pierre Rebot dizendo assim, você disse negro, né? Porque a acusação é que ele disse para o quarto árbitro, aquele negro lá. Isso que eu perguntei pro Vini agora. O que o juiz falou? Ele falou, aquele negro lá. Essa é a frase. E aí também tem a intervenção do Dembaba, que é um jogador que também estava na partida, cara a cara com o quarto árbitro, dizendo o seguinte, você não diz para um atleta branco, esse cara branco. Por que para o atleta negro você diz esse cara negro? Perfeito. Adrilles Jorge, 1 minuto e meio. Tá bom. Existe uma diferença entre dizer esse cara negro no meio de pessoas brancas, ele poderia estar identificando uma diferença pontual. Eu não sei a forma que ele disse, o teor de como ele disse, mas eu não vou me apressar a crucificar o sujeito, sendo que eu não via contexto. Umas pessoas ouviram, olha, você tem uma disputa de futebol em que um homem estava sendo expulso, você tem alguém apontando a pessoa por uma característica física, apontar alguém por uma característica física, aquele gordo, aquele baixo, aquele vesgo, aquele orelhudo, não é necessariamente ofender uma pessoa por essa característica física. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, não dá para fazer um julgamento assodado e apressado simplesmente porque ele falou aquele homem negro. Ele usou um adjetivo em relação à cor da pele que identifica pela cor da pele. Pode ser que ele tenha sido racista? Pode ser que ele seja racista? Pode. Mas eu tenho muito cuidado em fazer um julgamento absolutamente apressado, sendo que a gente está num período de polaridade. O Neymar coloca uma coisa que ele não sabe, o Black Lives Matter, que é um movimento terrorista, movimento assassino, de demonização da polícia. E eu acho que é muito complicado quando você tem exatamente elementos de racismo, ainda que a sociedade mundial não seja eminentemente ou hegemonicamente racista, você sair acusando tudo e qualquer coisa, ou todo e qualquer adjetivo, ou toda e qualquer palavra de racista. Eu acho que é simplesmente porque eu peço existe racismo? Existe. Mas eu peço ponderação para que pessoas não sejam massacradas em nome de algo que talvez eles não tenham querido expressar. Chamar alguém, um homem de negro, não é exatamente uma ofensa. Joel, 1 minuto, por favor, bem rápido. Pois é, segundo o jornal Marca, né, se não me engano é espanhol, esportivo aí, a frase que o Rebot teria relatado foi que o árbitro mandou, entre aspas, retirar esse negro. E, Adrilles, de fato, se você está num contexto totalmente abstrato, que você não tem nenhuma informação, às vezes a pessoa usou a cor da pele só para identificar. Tem um monte de brancos, tem uma pessoa negra, você fala, aquele negro. Então, se tivesse um monte de negros com um cara branco, você falaria, aquele branco ali. Mas me parece que não foi esse o caso. E não me parece isso aqui justamente pela reação dos jogadores, e não só do time turco, né? Todos os jogadores das duas, do Paris Saint-Germain e da outra equipe, todos se uniram no protesto. Então, me parece que não foi essa coisa totalmente inocente, abstrata, de marca de identificação. Parece que teve realmente aí uma amostra de discriminação e racismo por parte do árbitro, que também dá para imaginar bem facilmente isso acontecendo. Em quantas vezes a expressão esse negro não é usada de uma maneira pejorativa para alguém que claramente está mostrando seu racismo aí. Então eu não tenho grandes motivos para duvidar disso. Se ainda o outro time tivesse dito, não, que absurdo, não foi nada, mas parece que foi unânime o negócio. Joel, todos os outros jogadores, eventualmente, não ouviram o árbitro se manifestar. A gente está numa sociedade extremamente polarizada no mundo, e quando você fala que alguém foi racista, ou foi estuprador, ou foi fascista, você tende a exatamente se identificar com a suposta vítima e tende a crucificar a pessoa. Eu duvido que os 22 jogadores tenham ouvido ao mesmo tempo o árbitro se manifestar. Mais uma vez, não estou dizendo que ele não tenha sido racista. Pode ter sido e pode não ter sido.
Agora, não dá para crucificar de maneira assodada e apressada, sendo que a gente vive numa sociedade muito polarizada. Perfeito. E que pode levar a crucificações injustas. Vini. Vamos lá, Paulo. Primeiro que o... Eu sei que é um assunto sério, Adriles, mas existe uma coisa chamada tempo e eu preciso conduzir de acordo com o tempo. Eu já fui mal interpretado aqui sempre vai ser de acordo com o tempo. Eu já Nunca fui vai mal ser mal interpretado interpretado. nesse programa. Eu Aqui tenho é o muito medo que seguinte, você aconteça tem novamente. tempo. Se você precisar falar, nós vamos pro segundo bloco. Mas eu tenho aqui uma Então regra que eu vamos pro preciso break. seguir. É só isso. O Vini tem mais 30 segundos, porque ele havia pedido antes de você a palavra. Rapidíssimo, só para lembrar, Paulo, que o Neymar teve envolvido recentemente também com outro caso de racismo, né? Ele acusou um jogador do campeonato francês de ter sido racista. O caso não foi muito além daquilo, não teve nenhum tipo de punição no campeonato francês. Agora, o futebol começa a não tapar mais os olhos para esse caso como acontecia antes, né? Quando a coisa era meio que banalizada. E a exemplo do que vem acontecido na NBA, na Fórmula 1, com as manifestações também do Lewis Hamilton, agora os jogadores de futebol também estão se manifestando, também têm se mobilizado contra essa chaga do racismo que existe, que acontece no futebol.